0. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora em que os colegas ou docentes, o público em geral, nos vê, nos assiste. Saúde todos. Eu chamo de Ocilda Crespo Bassi e a minha colega Márcia Serena Filimona. Nós somos estudantes do Instituto Superior de Comunicação, Imagem e SIM e estamos aqui hoje para apresentar a norma 10, que diz respeito aos contratos de construção. Bom, eu vou dar continuidade com a apresentação e a minha colega depois vai entrar, que é para dar continuidade com a parte dela. Bom, ao longo do nosso trabalho, nós iremos ver a definição do que são contratos de construção, iremos ver os tipos de contratos de construção que a norma 10 estabelece ou rege, iremos ver as características dos contratos de construção, vamos ver alguns aspectos contabilísticos, vamos ver o rédito do contrato de construção, vamos ver quais custos nós devemos incluir quando nós fazemos um contrato de construção, vamos ver o reconhecimento dos resultados, reconhecimento das perdas e, por fim, iremos ver exercícios práticos. Bom, aqui temos a definição do contrato de construção, que é definido como sendo especificamente negociado para a construção de um ativo ou uma combinação de ativos interrelacionados ou interdependentes, como, por exemplo, contratos de construção de edifícios, pontes, barragens e por aí vai. Bom, no sentido geral, fugindo um pouco da minha definição, talvez explicando de uma maneira mais geral, na linguagem do cotidiano, que é para tentarmos entender a fundo o que seria um contrato de construção. Bom, acho que todos nós sabemos o que é um contrato. Um contrato é basicamente um documento que prova qualquer coisa, é o registro de alguma coisa, mas neste caso em específico estamos a falar de construção. Nesse caso, esse contrato pode estar a registrar, como eu dava aqui alguns exemplos, construção de alguns edifícios, edifícios como, por exemplo, pontes, barragens, na cidade. Podem ser casas também, então temos muitos exemplos, mas tudo isso no sentido de construção. E vou dar continuidade falando dos tipos e características dos contratos de construção. De acordo com a retribuição do empreiteiro, os contratos de construção podem ser por preço global. Temos um exemplo, eu vou dar aqui um exemplo que é para percebermos a aplicação do nosso ponto número 1. Eu vou dar um exemplo de uma empresa que constrói pontes. Uma empresa que quer prestar serviços de construção de uma ponte para um governo, por exemplo, o governo moçambicano. E a pergunta seria qual preço, quanto é que eles iam cobrar pela construção dessa ponte? Aqui temos como ponto número 1 por preço global. Temos uma tabela, dos valores que são cobrados, normalmente nos contratos de construção. Tem uma tabela que, por exemplo, esse tamanho é cobrado no valor X. E temos aqui o nosso ponto número 2, que pode ser por série de preços. Neste caso, pode-se atribuir um preço qualquer, dependendo da empresa, quando ela contabiliza quais são os gastos que ela vai ter na construção desse edifício ou na prestação desse serviço. Também temos por porcentagem, que pode ser por porcentagem, sim,
Tem empresas que cobram por percentagem. Agora vou passar a apresentar alguns aspectos contabilísticos importantes relativamente aos contratos de construção, que são que todo tipo de custo deve ser incluído como custo de obra. Eu vou continuar com o meu exemplo, construção de uma ponte. Quando nós estamos a construir uma ponte, aqui nos aspectos contabilísticos diz que todos os custos devem ser incluídos como custos de obra. Quando nós estamos numa construção, nós podemos ter, por exemplo, o custo de combustível, de transportar um certo material de um lugar para outro. Essa norma diz que todos esses custos adicionais, que não sejam necessariamente o material, também devem ser incluídos. Temos também como ponto número 2, como devem ser reconhecidos os resultados da obra. Nesse caso, depois de construída a obra, nós temos que reconhecer. E temos o nosso ponto número 3, será necessário constituir provisões para garantias, para perdas com a obra ou para outras perdas. Neste caso, o que seria construir provisões? Construir provisões para perda seria nós termos uma ideia de que no futuro nós vamos ter uma perda. Então, seria fazer agora, ter uma ideia agora daquilo que nós queremos fazer no futuro. Vou falar também do rédito do contrato. Bom, o que seria rédito do contrato num sentido mais geral, assim, que é para percebermos melhor? Bom, rédito do contrato é aquele valor que nós esperamos receber depois de fazer um certo contrato. O rédito do contrato deve incluir, tem como ponto número 1, valor estabelecido no contrato. O valor que nós estimamos, que nós combinamos quando estamos a fazer esse certo contrato, quando nós digitamos e entramos, todas as partes envolvidas entram em consenso, esse valor deve ser registrado. Temos como ponto número 2, variações nos trabalhos, reclamações e pagamentos de incentivos. Este também é um ponto muito importante que deve entrar no contrato, todos os trabalhos que serão feitos durante a construção, todas as reclamações, todos os pagamentos de incentivo aos trabalhadores, toda a equipe em geral, são aspectos muito importantes que devem constar no contrato. Bom, é desta forma que eu termino a minha apresentação e vou dar lugar à minha colega Márcia, que vai dar continuidade à apresentação. Ela vai falar aqui do reconhecimento do rédito. Muito obrigada. Bom, como minha colega já tinha dito, eu darei continuidade com a apresentação e falarei do reconhecimento do rédito. O rédito deve ser somente reconhecido quando for provável o benefício econômico associado, seja determinado com fiabilidade. Assim, passo aos custos a incluir os contratos. Os contratos devem compreender os custos que se relacionam diretamente com um contrato específico. Também temos como ponto B os custos que sejam atribuíveis à atividade do contrato, em geral, nesse caso, e possam também ser imputados ao contrato. Temos como ponto C outros contratos, outros custos, assim é, outros custos que sejam especialmente debitáveis ao cliente sobre as condições do contrato. Temos aqui como nosso primeiro exercício, como prometido, que diz: uma empresa celebrou um contrato de empreitada
com uma remuneração de 1.500.000 meticais, 1.500.000 meticais, pela construção de um viaduto. Por ser uma obra na qual a empresa não tem grande experiência e porque adiantamente a obra se reveste de características técnicas difíceis, a empresa não está em condições de estimar com fiabilidade o custo total estimado. Os custos incorridos foram de 280.000 meticais no ano de 2020. Esse ano de 2020 seria o nosso ano N. De 350.000 meticais no ano de 2021, seria o ano N mais 1, e de 442.500.000 meticais em 2022, que seria o ano N mais 2. No final do ano 2022, a empresa estima que os custos a incorrer serão de 357.500 meticais. Prossegue o reconhecimento do rédito nos anos de 2020 a 2022. E aqui temos, aqui temos a resolução do nosso exercício, que no ano N, que é o ano 2020, temos a debitar. Este seria o lançamento, o registro, ou seja, o registro das contas que tínhamos que lançar para a escrituração Sim. Temos aqui a debitar a conta 4923, do nome rendimentos deferidos, a debitar o valor de 280.000 meticais. Temos aqui a acreditar o valor de 280.000 meticais também na conta de 72 prestações de serviço. E no ano N mais 1, que seria o nosso ano 2021, teríamos a nossa conta 4923, rendimentos deferidos, a debitar o valor de 350.000 meticais, e no ano, e na mesma operação, a conta 72, acreditar o mesmo valor de 350.000 meticais. Temos aqui no nosso ano 2022, que seria um ano N mais 2, o cálculo que se obtém a porcentagem que se deve aplicar no valor combinado. Nesse caso, seria o custo incorridos acumulados dividido pelo custo total estimado, que seria o valor de 1.072.500 dividido pelo valor de 1.430.000 meticais, que seria a porcentagem de 75%. Essa porcentagem aplicada naquela conta multiplica-se basicamente o valor de 1.500.000 meticais, subtraindo o valor de 630.000 meticais, que é igual a 495 meticais. E temos como lançamento a nossa conta 4923, rendimentos deferidos, a debitar no valor de 495. De como conseguimos ver, este valor foi obtido através daquela equação feita. E acreditar o mesmo valor de 495.000 meticais na conta 72, de nome prestações de serviços. Temos aqui como continuação de resolução um pequeno resumo daquilo que foi o lucro reconhecido durante esses 3 anos. Um ano N, um ano N mais 1, um ano N mais 2 também. Então, temos aqui a coluna dos anos, temos também a coluna do lucro reconhecido. No ano N, tivemos 0 de lucro.
No ano N+1 tivemos 0 de lucro também. E no ano N+2 tivemos 52.500 meticais como lucro. E o lucro, nesse caso, acumulado até o ano N+2 é o valor de 52 mil meticais. E aqui diz o lucro total estimado é de 70 mil meticais, estando trabalhando com um grau de execução de 75%, o lucro acumulado terá de ser de 52.500 meticais, que é basicamente a subtração dos 70 mil meticais e a porcentagem de 75%. Temos aqui como segundo exercício que temos aqui o problema que diz: uma empresa de construção obteve um contrato para a construção de um troco de uma autoestrada com a remuneração de 950 mil meticais. O custo total estimado é de 850 mil meticais. No ano 2023, os custos incorridos ascenderam a 425 mil meticais. No ano de 2024, os custos incorridos ascenderam, o valor de 375 mil meticais, e os custos a incorrer foi estimado no final do ano, que foi o valor de 250 mil meticais. E aqui temos o pedido da efetuação dos lançamentos contabilísticos aplicáveis a este exercício. Temos aqui a resolução que no ano N 2023, temos a divisão para se obter a porcentagem a se aplicar no registro destas contas, que é basicamente a divisão dos custos incorridos acumulados sobre o custo total estimado, os valores que são correspondentes a 425 mil meticais dividido por 850 mil meticais, e obtemos a porcentagem de 50%. E aplicamos essa porcentagem ao valor de 950 mil meticais. Então, 50% de 950 mil meticais é subtraído pelo valor zero. Então, obtemos o valor de 475 mil meticais. E temos aqui um lançamento feito no ano 2023, a debitar 475 mil meticais na conta 4923, rendimentos diferidos, e acreditar o mesmo valor de 475 mil meticais na conta de prestações de serviços. Temos aqui como continuação de resolução a divisão também para se obter a porcentagem que se deve aplicar, que é de 800 mil dividido por 1.050.000 meticais. Obtemos a porcentagem de 76,19%. E esta porcentagem é multiplicada pelo valor de 950 mil meticais e é assim igualada ao 475 mil meticais, que é basicamente a divisão, A divisão seria 50% desse 475 mil meticais, seria o valor de 248 mil meticais e 805. E o lançamento contabilístico seria debitar este valor de 248 mil meticais obtidos na conta 4923, rendimentos diferidos, e acreditar o mesmo valor de 248.850 meticais, acreditar na conta 72, prestações de serviços. Temos aqui como continuação da resolução do exercício, que diz, no entanto, agora estimado o prejuízo seria de 100 mil meticais neste contrato. Os resultados reconhecidos até a data resumem-se no ano 2023-2024
2024 e acumula-se no ano 2025. O lucro, o prejuízo reconhecido, seria no ano N de 50 mil meticais e no ano N mais 1, o valor de 126.195 meticais a subtrair, nesse caso está negativo. E o valor, o lucro, o prejuízo acumulado em 2025 seria o valor de 76.195 meticais. E a sua contabilização, o seu registro contabilístico seria a debitar o valor de 23.805 na conta 667 de não provisões do período e acreditar o mesmo valor de 23.805 na conta 487. E dessa forma, chegamos ao fim da nossa apresentação. Quero agradecer bastante pela atenção dispensada e dizer até mais.